Olá pessoal, sou o Vitor Hugo. Vou dar continuidade aqui às nossas videoaulas de transferência de energia em massa. Novamente, nós vamos usar a bibliografia do Hibbeler, do livro de Mecânica dos Fluidos, como base para as nossas aulas. Dessa vez eu vou comentar sobre os capítulos 5 e 6 do livro. Os capítulos 5 e 6 eles falam sobre a conservação de energia dos fluidos. E eles utilizam a equação de Bernoulli como base desse estudo para poder analisar essa conservação de energia dos fluidos. A equação de Bernoulli ela é derivada também das equações de Euler. E nesse caso, como vocês podem ver, ela lembra um pouquinho as equações que a gente tinha de conservação de energia lá que a gente aprendeu no ensino médio, naqueles exemplos que tinha uma bolinha em cima do morro, que ela tinha muita energia potencial, ela desce o morro e transforma essa energia potencial em energia cinética. É algo similar com isso, que se você pega dois pontos numa mesma linha de corrente, que seria um percurso por onde o fluido passa, e você compara esses dois pontos, a energia total ela se conserva. Ela pode se transformar entre cinética, potencial e tudo mais, mas a energia total se conserva. Seria o que está demonstrado aí nessa imagem, do ponto 1 e o ponto 2. A soma dos três termos tem que ser igual. Para utilizar essa equação de Bernoulli, ela é um pouco restrita, ela tem algumas limitações que impedem que ela seja usada em todos os tipos de situação. Por exemplo, o líquido ele tem que ser perfeito, isso significa que ele tem que ser incompressível e não pode ser viscoso e víscido. Ou seja, você só pode utilizar essa equação não necessariamente quando o líquido for perfeito, mas quando você necessitar que quando essas forças, esse tipo de força, forem irrelevantes em relação ao que você quer calcular, ou elas forem muito pequenas em relação a isso. As linhas de corrente, como eu mencionei, que é esse percurso por onde o fluido passa, a partícula passa, ela tem que ser bem definida, Você não pode ter um percurso por onde você não consiga ver com clareza por onde o fluido vai percorrer, que caminho ele vai fazer. E obviamente, para a energia se manter, se conservar, o escoamento tem que ser permanente também. Então, essas são algumas das condições para você utilizar a equação de Bernoulli para a conservação de energia. E agora, as aplicações, Quando você pode utilizar essa equação para poder fazer essa comparação? Aqui, por exemplo, vocês podem ver que tem os grandes reservatórios, tubos de Pitot, piezômetros e tudo mais. Quando você utiliza essa equação, quando você pode ver, ela tem esses três termos, que seriam um da pressão, um da velocidade e um em relação à altura. O ideal é quando você vai utilizar, escolha dois pontos nessa linha de corrente em que você saiba pelo menos duas dessas três variáveis, certo? Por exemplo, em grandes reservatórios, você pode escolher preferencialmente um dos pontos na superfície desse reservatório, porque nesse ponto A da superfície, a pressão, como ela vai estar aberta à atmosfera, a pressão vai ser zero. E como aqui embaixo o tubozinho que está escoando, o furo que está escoando essa água, ele é muito pequeno em relação ao volume total do reservatório, a velocidade com que essa água do reservatório vai descer é quase desprezível. Então você pode considerar zero também. Então só nessa escolha você já cortou basicamente duas das três variáveis. Então isso já facilita bastante a sua vida na hora de resolver alguns problemas. E aí, como eu falei, nos tubos de Pitot e piezômetros, que são utilizados até mesmo em aviões para determinar velocidade e pressão, também utilizamos esse princípio, no qual o fluido exerce uma pressão no tubo e faz com que ele suba até alguma altura determinada, dependendo da velocidade da pressão que ele tiver. Enfim, então, dito isso, nessa parte um pouco mais introdutória, um pouco mais teórica, a gente pode seguir para a resolução de alguns exemplos mais práticos de como você vai calcular essa conservação de energia. Então, pessoal, estamos aqui com o nosso exercício, também retirado lá do livro do Hibbeler. O problema é o seguinte: o chafariz deve ser projetado de modo que a água seja ejetada do esguicho e atinja uma elevação máxima de 2 metros. Determine a pressão necessária de água no tubo em A, no ponto A, a uma curta distância AB da saída do esguicho. Bom, nesse ponto aqui facilitou porque a gente não precisou selecionar os pontos na linha de corrente, Como é um esguicho vertical, toda a linha de corrente está vertical aqui, E o ponto A, B e C estão na mesma linha. E aí ele já deu esses pontos pra gente, a gente não precisou escolher. Instintivamente, a gente tenderia a escolher diretamente a fazer a equação de Bernoulli, para comparar os pontos A e B. Porém, faltam alguns dados, Como eu falei, são 6 variáveis na equação, Quando você está comparando dois pontos. Então, você precisa de pelo menos 5 deles para encontrar o que você está faltando. Quando você tem o ponto B, você tem a altura, que é zero, a pressão, que como está para aberto para a atmosfera, também é zero, e a velocidade você não sabe. Já no ponto A, a velocidade você também não sabe, a altura você ainda pode inferir, porque como o enunciado diz que está a uma distância curta de AB, você pode inferir também que é zero, e a pressão você não sabe. Então você tem mais de uma variável que você não sabe aqui. Então, primeiramente,
A gente faz essa análise aqui entre o ponto B e C. Por quê? No ponto C, você tem todas as informações que a gente precisa. Você tem a pressão que vai ser zero, que está aberto para a atmosfera. A velocidade vai ser zero também, porque chega no ponto máximo da altura. Toda a energia cinética se dissipou, né? Então a velocidade ali naquele ponto é zero. E a altura que a gente tem de 2 metros, né? Que o referencial aqui está como a altura do ponto B, né? Então o ponto C está a 2 metros. Ou seja, fazendo a análise entre o ponto C e o B, você consegue encontrar a velocidade do ponto B, como a gente vai ver aqui no próximo slide. Novamente, como eu falei, né, a pressão em B é zero, porque está aberto para a atmosfera, assim como em C. A altura de B é zero, porque a linha que passa por ele é o ponto referencial. A altura em C é 2 metros, como eu mencionei. O que a gente está querendo é a velocidade de B e a velocidade de C também vai ser zero, porque, como eu falei, é o ponto lá onde a energia cinética zero, né? Então, colocando aqui na equação, você corta esses termos, né? A pressão de B, a altura de B, a velocidade de B é o que a gente quer, a pressão de C também corta e a velocidade de C também corta, ou seja, a velocidade de B ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade é igual à altura de C. E então, a velocidade de B é igual a raiz de 2, que é a altura, né? Vezes 2 vezes a gravidade, que dá o resultado de 6,264 metros por segundo, certo? Agora, a gente ainda não consegue fazer a equação entre os pontos A e B, por quê? Agora, dos pontos B, a gente tem a pressão, a altura e a velocidade, porém, do ponto A, a gente não tem a pressão, que é o que a questão quer. A altura, como eu falei, pode inferir que é zero também, porém, a gente não tem a velocidade também. Então, a gente ainda está faltando 2 variáveis. Nesse caso aqui, a vazão ela é igual, né? Porque é o escoamento permanente. Então, entre os pontos A e B, a vazão é igual. Portanto, a velocidade vezes a área de A é igual à velocidade de B vezes a área de B. Como ele deu o diâmetro aqui, né, de 10 e 5 milímetros, a gente consegue descobrir também a velocidade de A. Como eu coloquei, né? A velocidade de A vezes a área de A é igual à velocidade de B vezes a área de B. Então, a velocidade de A é igual à velocidade de B vezes a área de B dividido pela área de A. Aí aqui, todos esses valores a gente já tem, né? A velocidade de B a gente acabou de encontrar. E as áreas é πr ao quadrado, né? Que são um tubo cilíndrico. Então, fazendo esses cálculos, a gente chega aqui na velocidade de A é igual a 0,251 metros por segundo. Agora sim a gente tem todos os parâmetros que a gente precisa, né? A gente consegue encontrar o valor de 5 das 6 variáveis, então a gente consegue encontrar a pressão de A. E aí, como eu falei, a pressão de A é o que a gente quer, a pressão de B é zero porque está aberto para a atmosfera, a altura de B e de A é zero, que lá na equação, no enunciado, ele menciona que a diferença é mínima de altura, né? Então você pode desconsiderar. A velocidade de B a gente já calculou, e a velocidade aqui está um errinho, está em C, mas a velocidade de A também a gente acabou de calcular, né, que é 0,251. Então, novamente colocando aqui na equação, cortados os termos que a gente já sabe que são zero, o que a gente quer é a pressão de A, então a gente colocando separado aqui do outro lado a pressão de A sobre o peso específico da água, é igual a velocidade de B ao quadrado menos a velocidade de A ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Portanto, o peso específico da água é igual a 9.810 Newton por metro cúbico, vezes a diferença das velocidades ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. E aí, fazendo essas continhas, aqui basicamente é só álgebra, né? Só fazer continha mesmo dos números, a gente chega que a pressão em A, necessária para que a água saia e atinja uma altura de 2 metros, a pressão necessária lá é de 19,6 kPa, né? Quilopascal. Resolvendo aqui o exercíciozinho que, né, tem aquele pensamentozinho a mais, né, que não é só simplesmente aplicar a fórmula direta, né, tem esse passozinho extra aqui no meio que é bem interessante. E é basicamente isso desse exercício, gente. Muito obrigado pela aula, obrigado pela atenção, se inscrevam no nosso canal, em breve postaremos outras videoaulas de outras matérias, e é isso.